Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete redondo. Esse aqui é super fácil, dá para fazer alteração no tamanho, tá? O meu tem 1,15 m de diâmetro e eu utilizei aqui 3 novelos de fio barroco Max Color número 6. Se você está procurando como começar o seu trabalho, eu deixei o link na descrição do vídeo, a lista completa dos materiais, informação para alterar o tamanho do tapete. Assista a primeira parte do passo a passo. No finalzinho da primeira parte eu dei todas as dicas para aumentar, que no final desse vídeo também tem dica para você adaptar esse acabamento aqui para outros tamanhos de tapete, tá? É super fácil, tenho certeza que o resultado vai surpreender você. Se você já está confeccionando o seu tapete, eu desejo uma boa aula. Começando então a segunda parte do passo a passo, tenho aqui um total de 27 voltas, mas independente da quantidade de voltas que você fez, se você parar uma volta de número ímpar, como eu disse lá na primeira parte do passo a passo, dá certo também, tá? Fiz 27 voltas, significa que aqui no topo de cada hélice tem um total de 27 pontos altos. Eu finalizei aqui a volta de número 27, então com ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas que formam o primeiro ponto alto. E para começar agora a próxima fase, eu vou fazer somente mais um ponto baixíssimo e não dois, como nós estávamos fazendo na primeira etapa do passo a passo, tá? Então não sigo para o terceiro ponto. Veja que eu estou com ponto baixíssimo na direção do segundo ponto de base. Aqui eu vou começar fazendo então duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, e aí vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base. Significa que se eu tenho 27 pontos altos aqui no topo dessa hélice, comecei então a partir do segundo ponto de base e vou até o penúltimo, teremos um total de 25, né? Nós temos 27 na volta anterior, e agora, diminuindo um aqui no início, outro no final, teremos um total de 25 pontos altos. Vou seguir aqui até o penúltimo ponto de base. Já estou chegando aqui então no final da sequência, né? Vou fazer ponto alto até o penúltimo ponto de base, deixo sobrando o último, olha, deixar sobrando aqui o último ponto. Vou fazer duas correntes de espaço. Agora vou na alça que divide aqui, olha, separa uma hélice da outra. Pegando ela, abraçando ela desse jeito, vou fazer um ponto alto. Faço novamente duas correntes de espaço, enrolo o fio na agulha, vou para a hélice seguinte, olha, onde temos novamente 27 pontos altos, né? Então pulo o primeiro ponto de base, começo no segundo, e aí continuo fazendo ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base, ou seja, agora eu vou começar a repetir tudo que eu fiz na primeira hélice, né? Sempre fazendo ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo. Quando for passar de uma hélice para outra, eu faço duas correntes, um ponto alto no espaço de duas correntes, novamente duas correntes, pulo o primeiro ponto de base da hélice seguinte e continuo. Na verdade, eu já estou bem mais avançado aqui no trabalho, olha, você pode ver que eu estou repetindo tudo isso aqui, olha, em todas as hélices, sempre começando no segundo ponto de base, sigo até o penúltimo e sempre para passar de uma hélice para outra eu faço as duas correntinhas e um ponto alto no espaço, tá? Vou seguir repetindo o meu aqui por toda a volta, mas é sempre do mesmo jeito. E aí eu mostro para você como finalizar e começar a próxima volta também. Fiz a volta completa, sempre repetindo então do mesmo jeito, olha. Finalizei com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto alto. E eu vou começar a próxima volta agora do mesmo jeito que nós começamos a anterior, fazendo ponto baixíssimo no próximo ponto de base, ou seja, no segundo, né? Dessa sequência que nós temos nessa hélice, e todas as próximas voltas começam sempre do mesmo jeito. Vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base. Ou seja, estou repetindo então tudo que nós fizemos na volta anterior e só na hora de fazer a transição de uma hélice para outra que é um pouquinho diferente. Eu vou fazer aqui até o penúltimo ponto de base então e mostro para você como fazer essa transição de uma hélice para outra. Já estou chegando aqui, olha, então no penúltimo ponto de base, deixei sobrando o último ponto, tá, da sequência que nós temos na primeira hélice aqui então. Agora temos logo à frente a divisão entre uma hélice e outra, olha, duas alças com duas correntes cada uma. Então vou fazer duas correntes de espaço. Na primeira alça eu faço um ponto alto. Novamente duas correntes de espaço, vou no próximo espaço de duas correntes, faço novamente ponto alto.
mais uma vez duas correntes de espaço. Agora eu já vou começar a trabalhar na hélice seguinte, olha. Vou pular o primeiro ponto de base, vou começar no segundo e vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto em todos os pontos de base, novamente até o penúltimo ponto. Quando chegar no penúltimo, deixando sobrar só o último ponto, olha, faço novamente do mesmo jeito, sempre alças com duas correntes e ponto alto no espaço de duas correntes. Vou fazer aqui então a volta completa e mostro para você como finalizar e começar a próxima volta também. Já estou chegando no final da volta, olha, vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto alto. Assim então eu tenho uma volta completa sempre do mesmo jeito, tá? Vou começar agora a próxima volta e as outras todas começam sempre do mesmo jeito, tá? Depois de finalizar aqui com ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto de base fazendo ponto baixíssimo também. Assim eu vou começar então no segundo ponto de base, tá? Todas as próximas voltas nós vamos iniciar exatamente desse mesmo jeito. Vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base. Já estamos, inclusive, repetindo o que nós fizemos na volta anterior, ou seja, vou seguir aqui com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base, depois de começar no segundo ponto aqui. Pulei o primeiro, comecei no segundo, sigo até o penúltimo, aqui fazendo ponto alto, tá? Vou fazer o meu e mostro para você como fazer a transição entre uma hélice e outra. Já estou chegando aqui agora no penúltimo ponto de base, olha, fiz até o penúltimo, ponto alto. Ficou sobrando um. Para fazer a transição agora de uma hélice para outra, vamos repetir o que nós fizemos na volta passada. Olha, duas correntes de espaço e faço ponto alto no espaço de duas correntes que nós temos na volta anterior. Novamente duas correntes, mais um ponto alto no próximo espacinho de duas correntes. Olha. Duas correntes de espaço, mais um ponto alto no espaço de duas correntes. Duas correntes de espaço e agora eu vou começar já a trabalhar na próxima hélice. Olha. Pulo o primeiro ponto de base, começo no segundo, faço ponto alto e vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base. Assim nós chegamos então na transição novamente de uma hélice para outra e aí vamos repetir do mesmo jeito que eu terminei de fazer aqui. Agora você vai seguir repetindo as próximas voltas sempre do mesmo jeito, começando no segundo ponto de base e faça ponto alto até o penúltimo. Na hora de fazer a transição de uma hélice para outra são sempre duas correntes e ponto alto no espaço de duas correntes da volta anterior. Você vai testar o seu tapete numa superfície lisa, se ele começar a formar ondulação, você aperta um pouco mais essas correntes que nós estamos fazendo aqui entre uma hélice e outra. Se começar a repuxar e fechar em forma de chapéu, você pode soltar um pouco mais essas correntes ou fazer um aumento de pontos. Nesse caso, para fazer aumento de pontos, você espera chegar em uma volta que tenha um número ímpar de bloquinhos. Aqui no meu trabalho, olha, eu tenho na volta anterior um total de 9 bloquinhos entre uma hélice e outra. Eu poderia fazer também na volta de número que tenha 7 bloquinhos, na volta que tenha 5 bloquinhos, tá? Sempre numa volta de número ímpar. Desse jeito, eu vou pular 4, faço o aumento no bloquinho do meio e sobram novamente 4 bloquinhos. Assim o aumento fica bem centralizado, tá? Nesse caso aqui, olha, tenho 9 bloquinhos aqui na volta anterior, vou fazer um aumento de pontos. Nos 4 primeiros, fiz duas correntes e vou seguir do mesmo jeito, fazendo somente um ponto alto. Olha, vou fazer duas correntes, faço ponto alto no segundo, temos 9, né? Vou fazer 4, tá? Olha, duas correntes, ponto alto no terceiro, duas correntes e ponto alto no quarto bloquinho. Temos 9, agora o próximo já é o bloquinho do meio. Olha, nesse aqui eu vou fazer um aumento de pontos. Então vou fazer duas correntes, faço um ponto alto dentro desse bloquinho do meio. Se tivesse 7, eu teria pulado só 3 e feito esse aumento no meio, tá? Fiz um ponto alto, faço novamente duas correntes e faço novamente ponto alto no mesmo lugar. Assim, olha, eu acrescentei aqui um bloquinho dentro do bloquinho do meio. Veja que eu segui nos outros aqui fazendo somente um ponto alto. Quando chegou no bloquinho do meio, eu fiz duas correntes e novamente ponto alto no mesmo lugar. Assim eu tenho um aumento de pontos, tá? Não importa se o seu ficar repuxando, por exemplo,
um pouco antes, você pode fazer aqui, olha, antes ainda, esse aumento de pontos, tá? Você precisa testar aí o seu tapete porque depende muito dos pontos de cada um. Para algumas pessoas vai começar a repuxar antes, para outras nem vai precisar, basta soltar um pouco mais essas correntes aqui, deixá-las um pouco mais soltas, que aí não fica repuxando também. Depois que fez o aumento, faça 2 correntes, ponto alto normal agora dentro dos próximos espaços. Assim eu fiz então um aumento, olha, 2 correntes e vou continuar. Vamos completar aqui 4 pontos altos. Olha, estou fazendo normal, somente no bloquinho do meio que eu fiz esse aumento de pontos, tá? 2 correntes, novamente ponto alto, 2 correntes e vou continuar fazendo normalmente. Pulo o primeiro, começo no segundo ponto de base e vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo. E na próxima volta, por exemplo, como eu já fiz aumento de pontos nesta volta aqui, na próxima eu não vou precisar fazer aumento de novo. Então eu só vou continuar fazendo um ponto alto no espaço de 2 correntes aqui, olha, que nós temos nesta volta aqui, tá? Só se começar a repuxar novamente, começar a fechar em forma de chapéu, ele puxar assim, eu colocar ele numa superfície lisa, ele ficar levantando desse jeito assim, ou fechando, né, para baixo, normalmente ele fica assim, olha, repuxando desse jeito, aí significa que precisamos fazer aumento novamente. Mas agora, eu acredito que no meu tapete, por exemplo, eu não vou mais precisar fazer aumento daqui até a fase do acabamento. No seu, como eu disse, se ficar um pouco antes, pode fazer esse aumento um pouco antes, desde que tenha um número ímpar de bloquinhos, ou se não precisar, basta alongar um pouquinho mais as correntes aí que dá certo também. É só seguir repetindo agora até que cada uma dessas hélices fica somente com um ponto alto e aí a gente continua para fazer o acabamento. Seguir repetindo aqui o meu trabalho, na próxima volta cada uma das hélices vai ficar só com um ponto alto. Olha, temos somente 3 pontos altos em cada uma das hélices. Então eu vou seguir com ponto baixíssimo aqui para o próximo ponto de base, né? Começando sempre no segundo, o segundo já é o ponto do meio. Vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e 2 correntes de espaço. Nesse caso, olha, fiz aqui 4 correntes. Se o seu ponto alto é feito com 3 correntes, então você vai fazer 5 correntes. O importante é que fique sobrando 2, tá? Quando completar a volta. E vou fazer ponto alto no espaço de 2 correntes. 2 correntes de espaço. Novamente ponto alto no próximo espaço de 2 correntes. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Vou fazer até chegar na próxima hélice para mostrar para você como fica. Chegando aqui então na próxima hélice, olha, fiz ponto alto no espaço de 2 correntes que tem antes dos 3 pontos altos. Faço 2 correntes, ponto alto em cima do ponto alto do meio. Assim, olha, a hélice termina então com apenas um ponto alto. 2 correntes de espaço e vou para o próximo espaço de 2 correntes e continuo fazendo do mesmo jeito. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. Já estou chegando aqui no final da volta, olha, eu vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente, né? Porque eu iniciei com 4 correntes, assim sobram 2 de espaço, como todos os outros espaços aqui também. Se você fez aí o primeiro ponto alto com 3 correntes, então é só finalizar na terceira correntinha. O importante é ficar sobrando 2 correntes de espaço. Desse jeito, olha, todas as hélices agora terminaram com apenas um ponto alto, desse jeito aqui, olha, tá? Vou começar a próxima volta fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. No espaço de 2 correntes eu vou fazer apenas 2 pontos altos. E ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou seguir assim por toda a volta, tá? No espaço de 2 correntes, somente 2 pontos altos, não tem aumento de pontos nessa volta, uma volta completinha, com a mesma quantidade de pontos que nós já fizemos na volta anterior. Então, olha, são 2 pontos altos no espaço de 2 correntes e ponto alto em cima de todos os pontos altos. Não tem aumento de pontos, só seguir repetindo por toda a volta. Fiz a volta completa, sempre com 2 pontos altos no espaço de 2 correntes e ponto alto em cima de cada um dos pontos que nós temos na volta anterior. Vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente, olha, das 2 que eu fiz para começar a volta. Vou começar a próxima volta fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto.
e vou continuar aqui com mais 6 pontos altos. Assim teremos uma sequência com 7 pontos altos, tá? Olha, já tenho 3 pontos altos contando com as duas correntes. 4, 5, 6, 7. Tenho o primeiro bloco então com 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos de base, vou começar no próximo e novamente sequência com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou seguir repetindo sempre do mesmo jeito. Olha, 2 correntes de espaço, pula 2 pontos de base e faça bloco com 7 pontos altos. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta, sempre fazendo 7 pontos altos, 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos de base. No meu tapete, na volta anterior, essa volta aqui toda em ponto alto, eu tenho um total de 540 pontos. Isso significa que eu tenho uma conta exata, 540 dividido por 9 dá um total de 60. 9 porque eu estou utilizando 7 pontos para fazer o bloco com 7 pontos altos, mais 2 pontos que eu estou pulando para iniciar o próximo bloco, ou seja, esse aqui inicia com ponto alto, termina com espaço. Inicia também com ponto alto, termina com espaço. Se você fez um tamanho diferente no seu tapete, digamos que você tenha feito com mais voltas, menos voltas, e para adaptar o acabamento, é só você conferir quantos pontos tem nessa volta aqui com ponto alto, dividir por 9. Se ficar faltando algum ponto para completar algum desses blocos aqui, você pode fazer o aumento na última volta aqui. Olha, já nos blocos, digamos que fique faltando 1, 2, 3 ou 4 pontos aí para completar um dos blocos. Você pode espalhar em alguns blocos, fazer aumento de pontos, fazendo 2 pontos no mesmo lugar e depois seguir para completar o bloco com 7 pontos altos. Olha, 3, 6, com mais um, 7. Digamos que eu precisasse fazer um ponto a mais que eu não tenho, né? Digamos que tivesse só 539 pontos altos aqui, ia faltar um ponto, então eu aumento um ponto desse jeito aqui que não faz diferença aí no acabamento do tapete, tá? É bem fácil você calcular também a quantidade de pontos. No meu aqui eu não vou precisar fazer isso, porque dá uma conta exata, tá? Todos os blocos com 7 pontos altos, 2 correntes pulando 2 pontos de base. Para calcular é bem fácil. Entre uma hélice e outra aqui no meu tapete eu tenho um total de 15 blocos desse aqui, bloco vazio, tá? Olha, esses que eu estou apontando com a agulha. Para cada um dos blocos, nós fizemos 3 pontos altos, sendo um em cima, 2 no espaço. Um em cima do ponto alto, 2 no espaço. 15 vezes 3 dá um total de 45. São 12 hélices, 12 vezes 45, 540 pontos. Isso porque não tem nenhum aumento de pontos aqui nessa volta, tá? Então é bem fácil fazer esse cálculo aí, fazer essa contagem de pontos. Não precisa contar um por toda a volta. Se mesmo assim você tiver alguma dificuldade, digamos que tenha faltado alguns pontos aí para completar uma conta correta, ou se você conferir os pontos nessa volta que não deu uma conta exata e você não está conseguindo calcular, deixa um comentário embaixo desse vídeo que eu ajudo você a fazer os cálculos aí para ver quantos blocos desse você precisa aumentar pontos aí ou diminuir para fazer o seu tapete, tá? Adaptar aí o acabamento no seu tapete. Eu vou continuar então repetindo aqui por toda a volta, fazendo sempre blocos com 7 pontos altos, 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Fiz a volta completa, sempre do mesmo jeito, blocos com 7 pontos altos, pulando 2 pontos de base e 2 correntes de espaço. Finalizei com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que eu fiz para formar aqui o primeiro ponto alto no primeiro bloco. Vou começar a próxima volta no segundo ponto de base, tá? Então vou fazer ponto baixíssimo no segundo ponto de base. Assim eu começo então na direção do segundo ponto. Vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base desse primeiro bloco aqui que temos com 7 pontos altos. Então, desta vez, 5 pontos altos e aí já chega aqui no penúltimo ponto, olha. Tenho aqui então 5 pontos altos, pulei o primeiro e o último desse primeiro bloco. Vou fazer uma corrente de espaço e agora vou trabalhar nessa alça aqui que fica entre um bloco e outro.
Vou fazer um ponto alto na alça, 2 correntes de espaço, novamente na mesma alça faço ponto alto, fica assim em formato de ponto V, faço uma corrente de espaço e começo a trabalhar no próximo bloco. Pulo o primeiro ponto alto, começo no segundo ponto de base fazendo ponto alto e vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base novamente. Ou seja, já estou repetindo o que eu fiz no primeiro bloco e assim eu vou repetir em todos os outros, olha. Ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo, tenho então sequência com 5 pontos altos. Entre um bloco e outro, esse ponto aqui em formato de V. Vou repetir ele aqui fazendo uma corrente de espaço, ponto alto, 2 correntes e faço novamente ponto alto no mesmo lugar, uma corrente de espaço, vou para o próximo bloco pulando o primeiro ponto de base e sigo com ponto alto até o penúltimo. Vou seguir repetindo por toda a volta. Fiz a volta completa e finalizei com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que nós fizemos para iniciar essa volta e eu vou começar a próxima em cima do segundo ponto de base. Então eu faço ponto baixíssimo em cima dele e em seguida faço 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Agora eu vou seguir com ponto alto até o penúltimo ponto de base, nesse caso, olha, somente mais 2 pontos altos e teremos aqui uma sequência com 3 pontos altos, já contando com as 2 correntes que nós fizemos para iniciar, tá? Fica sobrando então o último e eu pulei o primeiro. Vou continuar agora trabalhando em cima do ponto V que divide esses 2 blocos aqui. Vou fazer uma corrente de espaço, em cima do primeiro ponto alto vou fazer ponto alto. Sem fazer corrente de espaço agora eu faço um ponto alto dentro do ponto V. 2 correntes de espaço. Novamente dentro do mesmo espaço vou fazer ponto alto, veja só como ficou. Agora ponto alto em cima do próximo ponto alto aqui do ponto V que nós temos entre um bloco e outro, ficou desse jeito aqui a sequência. E agora para começar em cima do próximo bloco faço uma corrente de espaço, pulo o primeiro ponto alto, vou em cima do segundo e faço então uma sequência agora com 3 pontos altos, novamente repetindo já o que nós fizemos em cima do primeiro bloco. Olha. Ficou desse jeito agora entre um bloco e outro. Em cima de cada bloco agora somente 3 pontos altos. Tenho novamente 3 pontos altos, vou repetir então em cima do ponto V. Uma corrente de espaço, vou em cima do primeiro ponto e faço ponto alto. Ponto alto no espaço de 2 correntes. Faço 2 correntes de espaço e novamente ponto alto no mesmo lugar. Ponto alto em cima do próximo ponto alto. Uma corrente de espaço e em cima do próximo bloco pulo o primeiro ponto de base e faço uma sequência com 3 pontos altos. Ficou assim, olha. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta, tá? Sempre do mesmo jeito. Agora em cima de cada um dos blocos diminuiu de 5 para 3 pontos altos. Aqui nesse primeiro espaço nós temos somente uma corrente, olha. Ponto alto em cima do primeiro ponto do V. Depois ponto alto no espaço, 2 correntes de espaço. Novamente ponto alto aqui dentro do ponto V. Ponto alto em cima do próximo ponto alto, uma corrente e aí segue para o bloco seguinte. Só seguir repetindo agora por toda a volta. Fiz a volta completa e finalizei com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas, que formam o primeiro ponto alto desse bloco com 3 pontos que nós temos nessa volta. E eu vou começar a próxima volta agora com ponto baixo e não ponto baixíssimo. Então vou em cima do ponto do meio e vou fazer um ponto baixo, olha, desse jeito, com 2 laçadas, passa nas 2 laçadas. Enrolo o fio na agulha, agora vou trabalhar nesse leque aqui que temos dentro do ponto V. Faço um ponto alto em cima do primeiro ponto. Ele fica desse jeito aqui, olha, deitado, porque não tem uma corrente aqui de espaço após o ponto baixo. Agora vou fazer 3 correntes para formar um ponto picô. 3 correntes, volto em cima do ponto alto pegando os 2 fios desse jeito e vou prender com ponto baixo para formar o ponto picô. Fica assim. Enrolo o fio na agulha, vou fazer ponto alto em cima do segundo ponto alto. Novamente 3 correntes para formar um ponto picô. Fiz 3 correntes, volto em cima do ponto alto,
para formar aqui mais um ponto picô. Agora, trabalhando dentro do leque, vou fazer um ponto alto. Faço novamente o ponto picô com 3 correntes, sempre do mesmo jeito, né? Agora o ponto picô já vou fazer um pouquinho mais rápido. Novamente dentro do leque, né, no espaço de 2 correntes, faço mais um ponto alto. Novamente ponto picô. 3 correntes e volto em cima do ponto alto para formar o ponto picô. Já está desse jeito, olha, eu fiz 2 pontos altos aqui no espaço de 2 correntes que temos dentro do leque. Agora, em cima do primeiro ponto alto dos 2 que completam aqui esse leque, eu faço um ponto alto, mais um ponto picô, e ponto alto agora em cima do último ponto alto do leque, desse jeito, olha aí. Já tenho aqui um total de 5 pontos picô. Comecei após o primeiro ponto alto, agora após fazer o último ponto alto aqui em cima do ponto alto do leque, não faço mais o ponto picô, vou prender com ponto baixo no ponto do meio aqui do próximo bloco. Prendo com ponto baixo, desse jeito. Veja como ficou aqui então esse primeiro leque. Fiz um ponto alto em cima desse primeiro ponto alto aqui, olha, aqui, e fiz o ponto picô. Fiz ponto alto no segundo ponto alto e fiz ponto picô. Dentro do leque eu fiz um ponto alto, ponto picô, mais um ponto alto, novamente ponto picô. Agora nos 2 pontos. Ponto alto no primeiro, fiz um ponto picô, ponto alto no segundo e aí prendi com ponto baixo no próximo bloco. Vou repetir agora no próximo, olha, porque eu tenho um ponto baixo aqui em cima do ponto alto do meio, exatamente como nós temos aqui nesse bloco anterior. Então agora é só repetir. Sem fazer corrente de espaço, só enrolo o fio na agulha. Em cima do primeiro ponto, vou fazer um ponto alto. 3 correntes para formar um ponto picô. Como é repetição, vou fazer um ponto um pouco mais rápido, só para completar aqui agora. Olha, ponto alto em cima do segundo ponto. 3 correntes para formar um ponto picô novamente. Dentro do leque, faço o primeiro ponto alto e em seguida 3 correntes para formar mais um ponto picô. O segundo ponto alto ainda dentro do leque. Novamente ponto picô, com 3 correntes, sempre com 3. Você inclusive pode fazer com mais correntes, mas com 3 fica bem bacana esse ponto picô. Agora nos 2 últimos pontos, faço no primeiro, faço o ponto picô. Quando chega aqui, olha, após o ponto picô, vou fazer agora no último, e quando fizer o ponto alto em cima do último ponto do leque, já não faço mais o ponto picô. Então, sem fazer corrente, vou prender com ponto baixo. Assim, eu comecei sem o ponto picô após o ponto baixo, e se eu olhar ao contrário, também tenho o ponto alto sem o ponto picô. Agora eu vou seguir repetindo sempre do mesmo jeito por toda a volta. Fiz a volta completa e para finalizar é só fazer um ponto baixíssimo, olha, no primeiro ponto baixo que nós fizemos para iniciar a volta. Depois alongar esse fio, arrematar, puxar ele para a parte de trás, arrematar ele na parte de trás, que fica bem discreto esse acabamento. Se você tem aí uma agulha de tapeceiro, no lugar do ponto baixíssimo aqui, olha, depois desse ponto alto, nós podemos arrematar aqui com uma agulha de tapeceiro. Terminei o último ponto alto, vou só alongar o fio, cortar. Vou colocar esse fio na agulha. E vou pular o ponto baixo, vou em cima do primeiro ponto alto, pegando os 2 fios de trás para frente, desse jeito aqui. Passo todo o fio para a parte da frente. Depois passo em cima do último ponto alto que nós fizemos nesta volta. E agora sim eu passo dentro do ponto baixo que nós fizemos para iniciar a volta, saindo na parte de trás do trabalho. Assim, olha, esse ponto fica igual a todos os outros, olha. Veja esse ponto e aqui onde eu finalizei fica exatamente igual, tá? Na parte de trás é só costurar esse fio aqui de forma que ele não apareça lá na frente, para esconder um pouco esse fio no acúmulo de fio que nós já temos na parte de trás do trabalho.
Como é um fio da mesma cor, também não aparece aqui na frente, olha, costurando desse jeito aqui. Você pode costurar ele um pouco mais, caso você queira. Depois dividir esse fio aqui em dois, só abrir ele aqui para dividir, deixando duas perninhas de fio desse jeito. Tira uma dessas perninhas de fio da agulha. A que sobrar na agulha você passa em um pontinho a mais para que dê sustentação para fazer alguns nós e depois recortar aqui a sobra. Vou amarrar aqui 3 vezes, tá? O primeiro nó você não aperta muito, os outros você pode apertar um pouco mais e pode cortar aqui sem deixar aparecer ponta de fio. Fica assim na parte de trás, olha, e na parte da frente fica perfeito também o acabamento, tá? Nós temos outra ponta de fio onde nós iniciamos o trabalho. Aqui já é o trabalho pronto, tá? Olha, ele não fica com ondulação, fica bem retinho. No início do trabalho nós temos ainda uma ponta de fio que eu não fiz o acabamento, mas a forma de fazer o acabamento é bem parecida. Olha, eu vou colocar o fio na agulha, dividir ele aqui em dois para facilitar e aí fica assim 2 pernas de fio, tiro uma da agulha. A que sobrar na agulha eu passo em um pontinho aqui para dar sustentação para fazer alguns nós e esse ponto aqui não ficar soltando. Depois que passar o fiozinho, só amarrar aqui por 3 vezes, tá? O primeiro nó aqui, se você apertar, não faz diferença se você apertar ele mais, porque nós fechamos bem o anel mágico, né? Então não vai ficar escapando também. E depois é só cortar as sobras, olha, que fica perfeito aqui no início também, no início do trabalho. Esse aqui é o avesso do trabalho, olha, onde eu fiz o nó e não fica aparecendo nada aqui na frente, fica perfeito aqui, o acabamento fica bem direitinho. Aqui é o tapete pronto, eu espero que você tenha feito e gostado do resultado aí do seu tapete. Se você fez, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal, que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo passo a passo.